Bom dia, pessoal. Estou aqui para introduzir o primeiro tópico da modalidade C para a Olimpíada Catarinense de Química. É um tópico um pouco diferente dos demais abordados nessa modalidade. E nele a gente vai falar um pouco sobre eletroquímica, dividida em células galvânicas e eletrolíticas, equação de inércia, corrosão, proteção anódica e catódica. Então, primeiro, o que é eletroquímica? É a parte da química que estuda a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas de transferência de elétrons, reações de oxirredução. Então, a gente vai falar muito de algo conhecido já por vocês, que é pilha. Então, as células, ou também chamadas de células eletroquímicas, elas podem ser divididas em dois tipos. Que a primeira é a galvânica, que também é chamada de voltaica, e no dia a dia é a que a gente chama de pilha. Ele é um dispositivo no qual ocorre uma reação de oxirredução e ela é espontânea, e por isso que tem a geração de corrente elétrica e serve para fornecimento de energia. Só aqui para a gente definir, a bateria ela é uma associação de duas ou mais pilhas, ok? E o segundo tipo de célula é a eletrolítica, é um dispositivo no qual ocorre uma reação não espontânea, dessa vez, de oxirredução, de modo forçado. O processo que acontece aqui é chamado de eletrólise. Então, aqui um resuminho, em forma de esquema. A gente tem as células eletroquímicas, elas podem ser de dois tipos, galvânica e eletrolítica. Na primeira ocorre uma oxirredução espontânea e na segunda não espontânea. O fato da primeira célula galvânica ser espontânea produz corrente elétrica, produz energia. A oxirredução não espontânea é chamada também de eletrólise e ela é provocada pela aplicação de uma corrente elétrica. Então precisa ser fornecida energia para que ela aconteça. Vai começar o estudo pelas células galvânicas, pelas pilhas, ok? Falando sobre a pilha de Daniell. Ela foi criada em 1836 e o princípio dela se baseia na reação entre o zinco metálico e o sulfato de cobre. Nesse processo a gente vai observar que a gente tem a placa metálica de zinco sendo corroída, certo? Que vai formar sulfato de zinco em solução e cobre metálico vai ser depositado na superfície dessa placa metálica de zinco. Então, basicamente, em nível molecular, o que acontece? A gente tem cobre em solução, cobre 2+, ele vai migrar, se aproximar da placa de zinco e se depositar na placa na forma de cobre zero. Então, ele recebe elétrons e esses elétrons são provenientes do zinco. O zinco, nesse processo, ele está na placa, ele vai migrar para a solução na forma de uns 2+, liberando esses 2 elétrons que vão ser recebidos pelo cobre, ok? Os íons sulfatos, eles não participam da reação, então eles são chamados de íons espectadores, tá? Então, a gente pode observar que esse é o zinco na placa, ele em solução depois de perder seus 2 elétrons. O cobre em solução e ele depositado como um sólido sobre a placa de zinco após receber os 2 elétrons. Aqui tem o esquema da reação que está acontecendo. Então, zinco sólido reage com cobre 2+, para formar cobre sólido e zinco 2+. O zinco ele perde 2 elétrons, portanto ele sofre um processo de oxidação, e o cobre 2+, ele ganha elétrons e sofre um processo de redução. Só para ajudar a lembrar, tem um mnemônico que a redução reduz o NOx. Então, no caso do cobre, ele está indo de 2+ para 0. Então, tem uma redução do NOx, ele sofre um processo de redução, só para auxiliar a lembrar dos termos.
Então, se essa transferência de elétrons ocorrer por meio de um fio elétrico, a gente pode ter a geração de corrente elétrica nesse fio. Quando a gente vai falar de pilhas, a gente tem as semicelas, que são os lugares onde vão acontecer as reações específicas entre dois pares redox, entre o par redox. No caso, eu tenho a semicela de zinco, onde eu tenho o processo de zinco 0 passando para zinco 2 aquoso. Os dois têm que estar presentes ali no meio. E na semicélula do cobre, a gente tem o equilíbrio ali entre o cobre 2 e cobre 0, onde o processo vai acontecer a redução do cobre 2 para formar cobre 0, ok? Claro que a gente vai ter o sal solúvel, que vai ser o sulfato de cobre ou nitrato de cobre, e que vai ter a coloração azul. No caso da solução de zinco, os sais são ou de sulfato ou nitrato, essas espécies para que não participem de fato da reação, e ele tem a coloração, eles são incolores. Então essas são as duas semicelas de uma pilha de Daniell. Então a montagem da pilha, como a gente falou, para que tenha passagem de corrente elétrica, a gente tem a conexão entre as duas semicelas através de um fio metálico. E além disso, a gente tem a conexão de uma ponte salina, ok? Que eu já vou falar melhor o que é em breve. Então a gente observa que o zinco está sofrendo o processo de oxidação, então eu vou ter os elétrons saindo daqui e indo para a placa de cobre, ok? Então é nesse sentido que vai o fluxo dos elétrons. E a gente observa como tem a passagem de corrente, a gente tem aqui a lâmpada sendo acesa com a energia que é fornecida para ela. A ponte salina, o papel dela, ele serve para manter o equilíbrio de cargas na pilha. Então, por exemplo, se eu tenho um processo acontecendo aqui, do zinco 0 se oxidando a zinco 2+, eu vou começar a ter um excesso de carga positiva nessa solução. Aqui, o cobre 2+, ele vai ser consumido e depositado na placa de cobre 0. Eu vou começar a ter um excesso da carga negativa referente aos ânions que tinham em solução. Então, a ponte salina permite o fluxo de espécies para manter a neutralidade das soluções e manter a célula em funcionamento, ok? Então, a ponte salina em si, ela é um tubo em formato U, então esse formato aqui, preenchido com uma solução aquosa concentrada de algum sal bastante solúvel e que não participe da reação. No lugar de uma lâmpada, a gente pode ter um voltímetro que vai medir a voltagem estabelecida, ou seja, a diferença de potencial entre as placas, ok? E a gente observa que a diferença de potencial no caso da pilha de Daniell é de 1,10 volts e o potencial do eletrodo do cobre é maior do que o eletrodo do zinco. Por isso que ela é positiva. Então, observando, comparando com uma pilha comum, a gente tem que o zinco atuaria como o polo negativo da pilha e o cobre atuaria ali como o polo positivo de uma pilha, sendo que o fluxo sai do zinco em direção ao cobre. As reações nas semicelas a gente pode observar é o zinco sendo oxidado a zinco 2+, mais 2 elétrons que vão passar pelo fio metálico. E na semicélula do cobre a gente tem o cobre 2+, em solução. Ele vai receber aqueles 2 elétrons vindos pelo fio metálico a partir do zinco e vai formar o cobre 0 que vai se depositar na placa. A concentração de zinco 2+ em solução vai aumentar porque está sendo formado e a placa de zinco vai sofrer um processo de corrosão porque está sendo. A concentração de cobre na semicélula do cobre vai diminuir porque está sendo consumido, ele é reagente, e a placa de cobre vai sofrer um depósito de cobre 0 na sua superfície.
As duas placas metálicas existentes na pilha são chamadas de eletrodos. Eles podem ser eletrodos que participam ou não da reação química, ok? Mas é eles que vão fazer o papel dos polos da pilha. No caso, a gente tem dois eletrodos, um a gente chama de ânodo e um a gente chama de cátodo. Eles vão estar associados com um processo que acontece. Então, por exemplo, na semicela do zinco, a gente está tendo um processo de oxidação. A oxidação ela sempre vai acontecer no ânodo. E, no caso da semicela do cobre, está acontecendo a redução. Então, a placa metálica de cobre, o eletrodo, ele vai ser o cátodo. Como mnemônico, eu acho interessante lembrar disso, eu lembro desde o meu ensino médio, que é a associação do gato vermelho, Red Cat. Então, a redução ocorre no cátodo, ok? Então, isso vai servir tanto para pilhas, aqui nas células galvânicas, quanto nas células eletrolíticas. Então, só para concluir, o ânodo, ele é o polo no qual acontece a oxidação, e o cátodo, né, o polo, o eletrodo, que vai sofrer o processo de redução. Então, aqui eu tenho a representação esquemática de uma célula galvânica. Aqui, essa divisão representa que eu tenho o eletrodo e as espécies em solução. Então, aqui eu tenho uma semicela. Essas duas linhas separam as semicelas. E aqui eu tenho a semicela com par redox cobre 2+, cobre 0. Então, primeiro, semicela de zinco, semicela de cobre. Aqui o processo é de oxidação, por isso que eu tenho o zinco 0 sendo representado antes e o zinco 2+ depois, que é produto da reação. E ao contrário no caso do cobre, que ela é a semicela onde acontece a redução, é o cátodo. Então eu tenho cobre 2+ indo para cobre 0. Essas duas linhas aqui representam a ponte salina, ok? Eu tenho que a redução é o cátodo e a gente tem isso como polo positivo. E aqui a gente tem o polo negativo, onde acontece a oxidação. Então, outro mnemônico aí para ajudar a lembrar, no ânodo, associa com o ânion, e o ânion ele tem carga negativa, então o ânodo será o polo negativo nas células galvânicas, ok? A pilha ela atua como um gerador elétrico, certo? Porque ele fornece energia, fornece corrente elétrica. E uma representação que muitas vezes vocês vão encontrar para a pilha é esses tracinhos aqui representados, onde o traço curto representa o polo negativo e o traço longo ele vai representar o polo positivo da pilha. Então, os elétrons eles sofrem um fluxo daqui para cá. Um exercício tem a célula galvânica ilustrada ali, onde se observa o acúmulo de chumbo metálico na placa da esquerda e o desgaste, a corrosão da placa da direita. E a parede porosa ali, ela faz o papel da ponte salina. Então, as questões ali que pedem. Expresse por meio de equações químicas o que ocorre em cada eletrodo. Em que sentido se estabelece o fluxo eletrônico no fio metálico? Qual eletrodo atua como cátodo e qual atua como ânodo? Qual eletrodo é o polo positivo e qual é o negativo? E para equacionar a reação global da pilha. Então, vamos começar a letra A. Então, é importante a gente olhar o enunciado, onde ele fala o que está acontecendo. Então, tem um acúmulo de chumbo metálico na placa da esquerda. Significa que eu tenho chumbo 2+, formando chumbo 0, ok? Então, o acúmulo de chumbo indica essa passagem de chumbo 2+ da solução, formando chumbo sólido que se deposita na placa. Por isso que a reação vai ser chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando chumbo sólido. Aí ele fala que existe um desgaste, corrosão da placa da direita. Então, a placa de alumínio, ela é consumida, ela faz parte dos reagentes da solução.
Então, tem alumínio 0, sólido, indo para alumínio 3+, mais 3 elétrons. Então, esses são os dois processos que acontecem. Na B, em que sentido se estabelece o fluxo? Bom, os elétrons estão saindo do alumínio, certo? E partindo para o chumbo, que vai sofrer o processo de redução. Então, o fluxo de elétrons ele sai da direita e vai para a esquerda nesse caso. Da placa de alumínio para a placa de chumbo. Na letra C, ele pede qual eletrodo atua como cátodo e qual atua como ânodo. Então, o primeiro ponto, a gente estabeleceu onde é que está acontecendo a oxidação e onde é que está acontecendo a redução. No alumínio, ele está perdendo elétrons, então é o processo de oxidação, e o chumbo está ganhando elétrons, ele está reduzindo o NOx dele, e, portanto, ele é o processo de redução. Estabelecido. Então, lembrando do outro mnemônico, Red Cat, a redução acontece no cátodo, ok? Então, a redução ela está acontecendo na placa no eletrodo de chumbo. Então, o chumbo é o cátodo dessa reação e, consequentemente, o alumínio, onde está acontecendo a oxidação, é o ânodo. Agora, qual eletrodo é o polo positivo e qual é o negativo? Então, a gente já estabeleceu anteriormente que a placa de alumínio é o ânodo e a placa de chumbo é o cátodo. Então, lembrando que o ânodo está associado com a palavra ânion, ânion é negativo, então o polo negativo da pilha é o ânodo. Então, o ânodo é o polo negativo, placa de alumínio, cátodo é o polo positivo, placa de chumbo, ok? Equacionar a reação global que está acontecendo na pilha. É importante a gente lembrar que em reações de oxirredução, a gente sempre tem que ter o número de elétrons perdidos na semi-reação de oxidação tem que ser igual ao número de elétrons ganhos na redução. Então, se a gente olhar o processo individual, a reação de redução de 1 mol de chumbo envolve apenas 2 mols de elétrons. Então, para poder igualar as duas reações, a gente tem que achar um mínimo múltiplo comum, que é 6 elétrons. Então, a reação de alumínio tem que ser multiplicada por 2 e a reação de chumbo por 3, para a gente ter a igualdade de elétrons para poder ter o fluxo dessa quantidade de elétrons igual, certo? O número de elétrons produzidos na oxidação tem que ser igual ao número de elétrons recebidos no processo de redução. Então, fazendo isso, a gente pode somar as duas semi-reações e obter a reação global. Então, 2 alumínios sólidos reagem com 3 chumbo 2+ aquoso para produzir 2 alumínio 3+ e 3 chumbos sólidos. Então, antes da gente começar a falar sobre os potenciais padrão de semi-reações, é importante a gente falar um pouco sobre o eletrodo padrão de hidrogênio. A semicélula que compõe o eletrodo padrão de hidrogênio, ele contém hidrogênio no estado gasoso e H+ em solução em uma condição determinada, que é o H+ uma concentração de 1 mol por litro e o hidrogênio H2 no estado gasoso numa pressão de 100 kPa e é convencionado aí uma temperatura de 25 graus Celsius. A placa, o fio metálico que é utilizado é a platina, que seria o eletrodo em si. Esse eletrodo ele vai servir como referencial para expressar o potencial elétrico de outras semi-reações. Então, o potencial de semi-reações, no geral, ele é estabelecido a partir da diferença de potencial que ela tem em relação a esse eletrodo padrão de hidrogênio. Então, tem que pensar ali que o par redox existente é o H2 e o H+. Então, a gente tem o hidrogênio gasoso, ele é adsorvido na superfície da platina, ok? Então, ele interage com essa superfície, fica preso ali e permite a aproximação com uma espécie de H3 ou mais, que é o íon hidrônio, que a gente representa usualmente por H+, ok?
Então, a gente tem duas possibilidades de reação acontecendo nesse eletrodo padrão de hidrogênio. Isso depende da outra semi-reação que vai acontecer. Então, o eletrodo ele pode atuar como ânodo, sofrendo um processo de oxidação. Nesse caso, a gente teria a molécula de hidrogênio absorvida no eletrodo de platina sendo oxidada a H+, liberando 2 elétrons, que vão ser fornecidos para a outra semicela que sofreria o processo de redução. Ou também, esse eletrodo ele pode atuar como cátodo, sofrendo um processo de redução. Então, a gente teria o H+, reagindo com 2 elétrons provenientes da outra semicélula, gerando o H2 gasoso. Então, o potencial padrão da semicélula. A diferença, vamos estabelecer aqui algumas definições. Então, a diferença de potencial elétrico de uma célula galvânica é o ΔE. Então, ele é a diferença entre o potencial do cátodo e do ânodo. Se essa diferença de potencial elétrico for medido em condições padrão, a gente chama de diferença de potencial padrão, que é ΔE bolinha ali, que é o símbolo de igual tem no grau Celsius. Então, a diferença de potencial padrão, ele vai ser o potencial padrão do cátodo menos o potencial padrão do ânodo. Então, só para especificar o que seriam essas condições padrão, igual ao que foi referenciado lá para o eletrodo padrão de hidrogênio, que são concentrações em solução de 1 mol por litro, 100 kPa de pressão, e aí geralmente é definido a temperatura de interesse, que normalmente é 25 graus Celsius, tá? Então, a condição padrão em si, 1 mol por litro e 100 kPa. Aí, separado, a temperatura de interesse geralmente é de 25 graus Celsius. Então, só retornando, com condições padrão, a diferença de potencial vai ser a energia potencial padrão do cátodo menos a do ânodo. E não é possível a gente obter especificamente esse valor de potencial padrão. O E com a bolinha ali em cima, para o cátodo, por exemplo, não é possível obter esse valor numérico, usando, por exemplo, um voltímetro. Os valores que a gente obtém é sempre de ΔE, a diferença de potencial. Então, os valores de potencial padrão que a gente tem tabelado para as semi-reações, eles vão ser estabelecidos com base na diferença de potencial elétrico, no ΔE, em relação à reação essas semi-reações em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, que aí sim tem o seu potencial padrão convencionado, então isso é uma convenção, não é um valor obtido, como sendo de 0 volt. Então, o que se considera é que a semi-reação de oxidação ou de redução do hidrogênio H+, aquele par redox, é de 0 volt. Então, por exemplo, se eu tiver uma pilha formada pelo eletrodo padrão de hidrogênio e um eletrodo de prata numa solução contendo prata mais, a gente observa um potencial de 0,8 volt quando a gente conecta a prata atuando como cátodo, e a gente observa que o hidrogênio ele atua como ânodo. Por quê? Porque a prata ela vai se reduzir mais facilmente em comparação com o hidrogênio, ok? Então, o Ag+, ele reduz mais facilmente do que o H+. E com isso, o cátodo, então, vai ser a prata e o ânodo do hidrogênio. A diferença de potencial na semicélula, 0,8 volts, ok? Então, aqui a diferença é 0,8 volt, o cátodo, eletrodo de prata, menos o potencial do ânodo, lembrando que ele é convencionado como zero. Então, o que se obtém é que o potencial padrão da prata mais prata zero, ou seja, da redução da prata, é de mais 0,8 volt. Uma outra situação é se a gente bota o eletrodo padrão de hidrogênio junto com um eletrodo, uma semicela contendo zinco 2+.
A gente observa agora que a reação espontânea é de oxidação do zinco e redução do hidrogênio, ao contrário do que acontecia com a prata. Então, o cátodo vai ser o eletrodo padrão de hidrogênio e o ânodo vai ser o eletrodo de zinco. A gente observa aqui a diferença de potencial é de 0,76 volt. O potencial padrão do cátodo é zero, como convencionado, e aí a gente obtém o do zinco, que fica como menos 0,76 volt, ok? Então, aqui a gente tem os potenciais padrão de algumas reações. Então, quanto maior for o potencial padrão de uma semicélula, o E bolinha, maior é a tendência dela de receber elétrons, ou seja, de sofrer redução. E quanto menor for esse potencial padrão, ou seja, quanto mais negativo, maior a tendência de ocorrer a oxidação. Então, observem que a reação considerada é toda de redução. Por isso que a gente diz que esse potencial aqui é o potencial de redução. Se a gente tem valor muito baixo, significa que a redução é dificultada. Então, a tendência é ter a oxidação dessa espécie, ou seja, a reação no sentido inverso. Então, daqui para lá, quando a espécie libera elétrons. Quando a gente vai aumentando o potencial de redução padrão, a gente observa que é mais fácil acontecer a redução. Então, a reação direta, do jeito que ela está expressa aqui, com uma espécie recebendo elétrons e formando outra de número de oxidação menor. Então, um resumo do que foi falado até aqui: um alto potencial padrão, ou seja, positivo, bastante positivo, quer dizer que a espécie tem uma alta tendência de sofrer redução, ou seja, receber elétrons, e ele vai atuar como agente oxidante. Agente oxidante quer dizer o quê? Que ela é a espécie que vai causar a oxidação da outra. Então, quem reduz é o agente oxidante. Agora, quando a gente tem um baixo potencial padrão, a gente tem uma baixa tendência de sofrer redução, ou seja, tendência de sofrer oxidação, perder elétrons. E aí, como ele está oxidando, é ele que vai causar a redução da outra espécie. Então, é chamado de agente redutor. Então, quem sofre redução, agente oxidante. Quem sofre oxidação, agente redutor. Então, algo que é interessante para estudo de pilhas é a força eletromotriz de uma pilha, que é essa diferença de potencial elétrico medida entre dois terminais, entre dois eletrodos da pilha, quando ela não está sendo usada para gerar corrente elétrica. Então, a gente não tem aquela conexão do fio entre os eletrodos para gerar. A única coisa que a gente faz é colocar um voltímetro para fazer essa medida. Então, seria o potencial dela de gerar uma corrente, né? Mas a maneira de obter é pela diferença do potencial padrão do eletrodo que recebe elétrons, que se tivesse com uma conexão atuaria como cátodo, menos o potencial do eletrodo que perde elétrons, né? Que atuaria como ânodo caso houvesse a conexão ali entre elas. Então, por exemplo, para uma pilha de cobre e zinco, certo? A espécie que receberia elétrons é o cobre, porque ele tem um maior potencial padrão, e aqui perderia elétrons é o zinco, porque ele tem um menor potencial padrão. A força eletromotriz dessa pilha é a diferença entre esses potenciais, então mais 0,34 volts referente ao processo de redução do cobre, menos 0,76 volts, que é o potencial de redução do zinco. Então, a força eletromotriz dessa pilha seria de 1,10 volt, que é a pilha de Daniell. Então, um exercício, aqui tem a representação de uma pilha. O eletrodo é de platina, ele é um eletrodo inerte que não participa. O par redox é ferro 2+, ferro 3+. Essa é a espécie que sofre oxidação, ela está sendo representada
à esquerda, e aí tem a ponte salina e a outra semicélula, que é a célula de prata mais, prata zero, que é onde vai acontecer a redução, ok? Então, que atua como cátodo. A diferença de potencial, a força eletromotriz medida para essa pilha foi de 0,03 volt. Com base nesse valor, e sabendo que o potencial da prata é de mais 0,8, determine o valor de potencial padrão para o ferro 2, ferro 3, para o par redox. Então, só reescrevendo aquilo que eu já tinha falado, o eletrodo de platina, ele é onde vai acontecer a oxidação, é o ânodo. A reação que acontece ali é a de oxidação do ferro, então ferro 2+, passando a ferro 3+, liberando um elétron. E o eletrodo de prata é onde vai ter a redução, ele é o cátodo, portanto é a prata recebendo o elétron cedido pelo ferro, formando prata zero. Então, lembrando que a diferença ali de potencial é 0,03 e ela é igual ao potencial do eletrodo que recebe elétrons, ou seja, o da prata, mais 0,8, menos o potencial do eletrodo que perde elétrons, que é o do ferro, que é o que a gente quer descobrir. Então, colocando aqui, a gente tem a diferença de potencial de 0,03 igual a mais 0,8 da prata, menos o potencial ferro 3+, ferro 2+. Isso resulta num potencial de redução de mais 0,77 volts. Um outro exercício é o contato com certos metais, como o cobre e o estanho, pode acelerar a corrosão do ferro e torná-la mais intensa, enquanto contato com metais como o zinco e o magnésio pode impedir ou retardar a formação de ferrugem. Levando-se em conta os valores de potencial das semi-reações abaixo, então ele traz um conjunto de reações, ele pede, em A, calcular a diferença de potencial da pilha formada por ferro e oxigênio em meio aquoso e o potencial padrão da pilha formada por ferro e zinco em meio aquoso. Então, ferro e oxigênio. No caso, o oxigênio ele tem o maior potencial padrão. Então, se ele tem o maior potencial padrão, ele é a espécie que vai sofrer redução. E o ferro é quem vai sofrer a oxidação. Então, para calcular a diferença de potencial na pilha, vai ser quem sofre redução, o cátodo, mais 0,41, menos o potencial de quem sofre a oxidação, do ânodo. Então, menos 0,44, resultando numa diferença de potencial de mais 0,85 volt. Agora, ferro e zinco. A gente observa que o ferro agora tem o maior potencial padrão em comparação com o zinco e, portanto, é ele que vai sofrer a redução. E o zinco vai sofrer a oxidação. Portanto, a gente tem o potencial de quem sofre a redução, que é o ferro, de menos 0,44, menos mais 0,76. Isso resulta num potencial de mais 0,32. Lembrando que sempre que a gente fala de pilha, a gente tem que ter potenciais positivos para indicar reações espontâneas. A gente vai reforçar isso ainda mais para frente. Na B, ele pede para explicar o fato de o oxigênio ser o oxidante mais forte da série apresentado. Bom, essa explicação ela vem com base nos potenciais padrões apresentados. Então, como o potencial de redução do oxigênio é o maior dali, então significa que ele é o que tem uma potencial de ser reduzido e, consequentemente, causar a oxidação de outra espécie. Então, ser o oxidante. Então, fazendo uma resumida do que eu já cheguei a citar no exercício. Então, a reação de oxirredução é uma reação espontânea. Consequentemente, a espécie que recebe elétrons, ela tem que ter um potencial de redução maior, ela tem que ter tendência a receber elétrons em comparação com a espécie que vai oxidar, que vai perder elétrons. Então, como esse valor tem que ser maior do que esse aqui, essa diferença de potencial tem que ser maior do que zero, ok? E aí essa reação é espontânea.
Então, quem reduz tem que ter o potencial de redução mais alto num processo espontâneo. Se o potencial de redução da espécie oxidante é maior, então essa reação é espontânea. Já numa oxirredução não espontânea, que é o caso das células eletrolíticas, a gente tem o inverso. Quem recebe os elétrons é aquela espécie que não teria esse processo sendo mais favorável. Então, esse valor vai ser menor em comparação com o da espécie que de fato vai perder elétrons nessa reação. Tanto numa reação não espontânea, a diferença de potencial tem que ser negativa, menor que zero, ok? Então, quando a gente tem quem reduz tendo potencial menor, a gente tem uma reação não espontânea. Então, como exemplo, reação aqui do ferro 0 com cobre 2+. Se a gente pegar no sentido onde o ferro oxida e o cobre reduz, a gente vai ter uma diferença potencial de mais 0,78. Então, se é de mais 0,78, significa que essa reação é espontânea. E, de fato, o cobre tem um potencial de redução maior do que o potencial de redução do ferro. Se a gente fizer a reação no sentido contrário, nesse caso, o cobre estaria sofrendo a oxidação e o ferro estaria sofrendo a redução. E isso não é favorável, porque o cobre tem mais tendência a reduzir. E aí a gente vai ter um potencial padrão negativo, ok? Então veja que se a gente inverte a reação, a gente inverte o sinal da diferença de potencial. Positivo, reação espontânea. Negativo, reação não espontânea. Positivo, pilhas. Negativo, células eletroquímicas, que a gente vai discutir melhor à frente. Então, um exercício. Aqui tem algumas reações. Depois vocês podem ler melhor o enunciado. Qualquer necessidade, pausem o vídeo para ver as resoluções. Então, tem 3 reações de redução do zinco 2+, níquel 2+, cobre 2+, com seus respectivos potenciais de redução em volts. Então, primeiramente, para mencionar essa equação cobre 0 mais níquel 2+, formando cobre 2+, níquel 0, corresponde a uma reação espontânea e é para justificar a resposta. Isso primeiro, para ver se é espontânea, a gente está procurando se essa diferença de potencial é maior do que zero e se quem reduz tem o maior potencial de redução. Nesse caso, se a gente observar a reação, o níquel está indo de níquel 2+ para níquel 0. Está diminuindo o NOx, portanto, ele é a espécie que está sofrendo redução, ela é a espécie oxidante, ok? Então, níquel 2+. Reação da semicélula, níquel 2+, mais 2 elétrons, indo para níquel 0. A pergunta é, entre essa reação e a de redução do cobre, o níquel tem um maior potencial padrão? Olhando ali, não. Quem tem o maior potencial padrão é o cobre, então é ele que tenderia a sofrer o processo de redução. Portanto, ela não é, ok? Letra B. Represente a equação da reação que ocorre no ânodo e calcule a força eletromotriz, ou seja, a DDP padrão, que é a diferença de potencial padrão de uma pilha níquel-zinco. Então, se a gente está falando de uma pilha, a gente está falando de um processo favorável, uma reação espontânea. Então, a gente vai olhar ali entre o níquel e o zinco, quem é que vai ter tendência a reduzir? É aquele que tem o maior potencial de redução. Então, quem tem o maior potencial de redução é o níquel 2+. É ele que sofre a redução, já o zinco vai sofrer oxidação. Ou seja, a reação ela é contrária daquela apresentada, ok? Então, a diferença de potencial é do eletrodo que recebe elétrons, que é, no caso, quem reduz, níquel, então, menos 0,23, menos o potencial de quem vai perder os elétrons, ou seja, do zinco. Então, menos 0,76 volt. Diferença de potencial, mais 0,53 volt. Então, nem sempre a gente vai trabalhar em condições padrão para poder determinar o potencial, a diferença de potencial da célula. Algumas vezes a gente tem alteração de condições, principalmente em relação à concentração das espécies no meio.
A equação de Nernst é uma equação que permite determinar esse valor de diferença de potencial de uma pilha. Então, eu preciso saber a diferença de potencial padrão, preciso ver quem são os pares redox envolvidos nessa reação, ok? Então, eu preciso desse valor de diferença de potencial padrão, mas eu tenho aqui uma parcela que vai ser referente às concentrações da espécie existente. Na verdade, essa parte aqui da equação, ela se relaciona com constante de equilíbrio, ok? Então, C e D é a concentração dos produtos da equação global da pilha, e A e B são dos reagentes. C e D são os coeficientes da reação, ok? Então, no caso, os coeficientes dos produtos e aqui os coeficientes dos reagentes. Esse 0,059 aqui dividido por N, o N representa o número de elétrons envolvidos na reação. Né? A gente vai fazer logo em seguida. Exemplo para... Aqui onde a gente tem constante de equilíbrio, às vezes a gente pode ter relação de pressão, dependendo se a gente estiver trabalhando com gases. Às vezes a gente trabalha com solventes envolvidos na reação ou com sólidos. Eles acabam não participando da equação. Então a gente considera que quando a gente tem sólido, a gente considera essa concentração igual a 1 e o solvente também igual a 1. Então eles não vão interferir nesses valores apresentados, ok? Exemplo, determine a variação de potencial de uma pilha formada por zinco e cobre, pilha essa com diferencial de potencial padrão, ΔE bolinha, de 1,1 volt, após certo tempo de funcionamento. Considere que a concentração em mol por litro de zinco 2+, era de 0,8 mol por litro, e a concentração em mol por litro de cobre 2+, era de 0,2 mol por litro. Então lembra que foge da condição padrão, que diz que é de 1 mol por litro das espécies. A reação global está apresentada abaixo. Então, o zinco sofre oxidação indo de zinco 0 para zinco 2+. O cobre ele sofre redução indo de cobre 2+ para cobre 0. Então, para a gente determinar as grandezas que aparecem na equação de Nernst, a gente tem que o ΔE bolinha, por diferente de potencial padrão, é de 1 volt, 0,059 dividido por N. Observem que a gente tem o zinco 0 indo para 2+, e o cobre 2+ indo para cobre 0. No balanceamento, a gente tem a transferência de 2 elétrons, ok? Então, N vai ser igual a 2. Vezes o log da concentração dos produtos, então, zinco 2+ aquoso, cobre sólido, dividido pela concentração dos reagentes, zinco sólido, cobre 2+. Lembrando que as espécies sólidas têm a concentração equivalente a 1, então elas não participam do cálculo. E aí a gente pode reescrever dessa maneira aqui, já com 1,1 no lugar, 2 como sendo N, concentração de zinco, 1 por ser sólido cobre. Concentração de zinco 2+, concentração de 0,2 do cobre 2+, e 1 referente ao zinco sólido. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que a diferença de potencial dessa pilha é de 1,08, um pouquinho menor do que o valor com a diferença de potencial padrão de 1,01. Então, é interessante estabelecer algumas relações de potencial padrão, equação de Nernst com a física. Então, processos eletroquímicos envolvem transferência de elétrons, e a quantidade de elétrons, a quantidade de carga sendo transferida, ela está relacionada com a quantidade de matéria envolvida no processo, certo? Então, inicialmente, é interessante conhecer a constante de Faraday. Essa constante de Faraday, ela representa o módulo da carga elétrica de 1 mol de elétrons, ok? Então, é como se a gente pegasse a carga de cada elétron e multiplicasse pelo número de Avogadro, para saber qual é a carga de 1 mol de elétrons. Então, esse valor é de 9,65 vezes 10 na menos 4, 10 na quarta, aproximadamente. Coulombs, coulombs, unidade de carga, e por mol, porque é por mol de elétrons.
Outra relação importante é a diferença valor de volts relacionado com energia. Então, a diferença de potencial, por exemplo, que a gente expressa em volts, ela pode ser relacionada com a diferença, com a variação de energia de um processo dividido pela carga envolvida naquele processo. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação química que acontece com uma diferença de potencial determinada, eu consigo estabelecer a energia envolvida naquela reação química. Então, geralmente nessas reações de oxidação, a carga é proveniente da transferência de elétrons, certo? Então, quando eu quero estabelecer, por exemplo, a energia de 1 mol, da reação de 1 mol, se eu tiver a transferência de 1 mol de elétrons, esse valor de Q ele vai ser igual à carga de 1 mol de elétrons. Portanto, vai ser equivalente à constante de Faraday, só que negativa, porque lembrando que a constante de Faraday é em módulo, certo? Então, a carga Q vai ser igual a menos 9,65 vezes 10 na 4 coulomb. E uma última relação é estabelecer a quantidade de carga quando a gente tem uma determinada corrente elétrica sendo aplicada por um determinado tempo, ok? Então, em alguma situação, vocês podem necessitar dessa fórmula aqui. Então, carga Q é igual a corrente elétrica, então lembrando que nas pilhas é sempre gerada uma corrente elétrica, vezes a variação do tempo. Então, a quantidade, quanto tempo ficou sendo passada aquela carga, vai te dizer a quantidade de carga total envolvida no processo. Um exercício para a gente usar alguma coisa desses conceitos a eletrólise é um processo químico não espontâneo aplicado em diversas etapas de fabricação de produtos. Então, para realizar a eletrólise da água, é necessário fornecer certa quantidade de energia através de uma fonte de energia elétrica. Porém, como a água pura é um mau condutor de corrente elétrica, se adiciona sulfato de potássio para tornar um meio condutor. Então, ele traz aqui duas semi-reações e ele quer saber a quantidade de energia que precisa ser fornecida por uma bateria para decompor 1 mol de água. Então, lembrando que a gente está procurando um processo que não é espontâneo. Aqui ele apresenta as duas semi-reações que vão acontecer nesse processo de decomposição da água. A gente tem que só ver a orientação delas, certo? E os seus respectivos potenciais padrão. Então, inicialmente se trata de um processo de oxirredução. Então, alguma semi-reação dessas duas apresentadas tem que ir no sentido contrário, ok, tá? Uma delas tem que ser no sentido contrário, porque alguém vai ter que doar elétrons e alguém vai ter que receber esses elétrons. Para ser espontânea, a semi-reação com menor potencial de redução deveria ser de oxidação. Então, essa aqui seria a reação que sofreria oxidação e essa aqui é que sofreria redução num processo espontâneo. Mas a gente está falando que esse processo de decomposição da água, ele se trata de uma eletrólise, ou seja, um processo não espontâneo. Então, a gente tem o contrário acontecendo. A gente vai ter a redução da água e a oxidação da água no processo aqui de cima, ok? Então, representando essas equações nos sentidos de que, de fato, elas vão acontecer nas semicelas, vou ter o primeiro processo acontecendo no sentido contrário, sendo a semi-reação de oxidação, e a de baixo acontecendo no sentido direto que ela está apresentada ali, sendo a semi-reação de redução. Observa que a gente vai ter que multiplicar essa segunda reação por 2 para a gente ter a quantidade de elétrons acontecendo, sendo liberados na oxidação, como sendo igual ao número de elétrons recebidos na redução. Aqui apresentando então as duas equações, sendo a segunda já multiplicada por 2, a gente pode cancelar, cortar os elétrons e somar essas duas reações. A reação global que a gente tem é 6 águas formando O2 mais 2H2 mais 4 hidrogênios H+, e 4 OH-. Observem que esses dois reagem e formam 4 moléculas de água. Diferença de potencial. Potencial da reação que sofre redução,
neste caso, a de baixo, então menos 0,83, menos a diferença de potencial da reação que sofre oxidação. Então, a de cima, mais 1,23. Lembrando que a gente não inverte o valor, que a gente não multiplica pelo tanto que a gente multiplicou a reação, ok? A gente usa os valores tais e quais apresentados. Então, a diferença de potencial dessa reação vai ser de menos 2,06 volts. De fato, um valor negativo esperado por uma reação não espontânea. Então, como formam 4 moléculas de água no produto, elas não são contabilizadas. A gente tem que reduzir para ter uma reação global simplificada. Então, vão ser 2 águas, 6 menos 4, ok? Formando oxigênio e 2H2. Isso sim sendo a reação de decomposição da água, lembrando que ela envolve a transferência de 4 elétrons, como a gente determinou anteriormente pelas semi-reações. Então, agora, aplicando naquela formulazinha que a gente relaciona com a energia em joules da reação, a gente tem que a carga, ela vai ser a carga relativa à transferência de 4 mols de elétrons, ok? Que esse processo envolve 4 mols de elétrons, então 4 vezes o valor da constante de Faraday. Aqui eu ainda estou apresentando em módulo, lembra que esse valor vai ser negativo. Então, 3,86 vezes 10 na 5 coulomb, 4 vezes a constante de Faraday. Então, substituindo esse valor na equação, a gente tem que a diferença de potencial é menos 2,06 na reação, energia é o que a gente quer descobrir, e a carga é menos 3,86 vezes 10 na 5, menos porque a gente está falando de elétrons. Feito o cálculo, a gente tem que a energia, a diferença de energia do processo é de 795.162 joules, ou seja, 795,2 quilojoules. Só que lembra que essa é a quantidade de energia que a gente tem para a decomposição de 2 mols de água, ok? E a gente quer apenas para decompor 1 mol de água. Só valor e dividir por 2. Então, a energia envolvida nesse processo é de 397,6 kJ por mol. Essa é a quantidade de energia que a bateria vai ter que fornecer. Esse valor é expresso de valor positivo porque é uma energia que tem que ser fornecida, ok? Num processo espontâneo, esse valor seria negativo com uma energia liberada. Mudando então para a parte de corrosão de metais e sua prevenção, é impossível a gente falar de corrosão sem ter falado de eletroquímica, porque é um processo que está muito correlacionado. Então, a corrosão metálica ele é um processo onde tem a oxidação metálica não desejada, né? Principalmente o metal ele é corroído. O principal responsável pelo processo de corrosão é a água com oxigênio dissolvido, ok? Ou o ar úmido. Então, a gente tem que ter esses dois componentes para que esse processo aconteça: água e oxigênio, O2, ok? Então, a ferrugem, por exemplo, é a formação de hidróxido de ferro, que é produzido pela oxidação do ferro sólido na presença de água e oxigênio. Então, aqui do lado, por exemplo, a gente tem o processo de oxidação de uma espada, ok? Então, a lâmina em si é feita de ferro, sofre processo de oxidação, o ouro não, ele permanece intacto. Então, para que aconteça o processo de corrosão, esse metal ele tem que ser mais facilmente oxidado do que o oxigênio do ar. Então, expresso em reações químicas, o que é o processo de ferrugem, né? Então, a gente tem 3 etapas no qual esse processo acontece. Então, primeiramente, a gente tem a oxidação do ferro, ferro sólido indo para ferro 2+, liberando 2 elétrons. Esses 2 elétrons vão ser recebidos pelo oxigênio na presença de água, gerando hidróxido, ok? E a produção desse hidróxido vai fazer com que tenha a reação do ferro 2+, com o hidróxido, tendo a precipitação, a formação de hidróxido de ferro 2. Então, a reação global
está apresentado aqui embaixo. Então, ferro sólido mais oxigênio e água, formando o hidróxido de ferro 2. A ferrugem em si é o hidróxido de ferro 3. Então, a gente teria essa reação acontecendo mais uma vez, com um processo de oxidação agora do ferro 2 a ferro 3+, também com a redução do oxigênio na presença de água. Então, a gente teria o hidróxido de ferro 2 reagindo com oxigênio e água e formando o hidróxido de ferro 3, que é a ferrugem em si. Para alguns autores, eles falam que a ferrugem é um óxido de ferro hidratado, ok? Quando a gente fala em hidratado, geralmente essas águas elas estão de fato ligadas ao ferro. Então, a gente considera ali como hidróxido de ferro. Aqui tem a imagem representando os processos acontecendo. Então, é mais do que simplesmente um processo de oxirredução. De fato, a gente tem a lâmina de ferro atuando ali como eletrodo, como se de fato fosse uma pilha. Então, inicialmente, a gente tem o ferro aqui da lâmina na presença de água em contato com sofrendo o processo de oxidação, ok? Então, aqui tem a gota de água com oxigênio no meio. Ele sofre a oxidação a ferro 2+. Esses dois elétrons, eles caminham por dentro dessa lâmina. E essa região aqui, a gente tem o cátodo, onde vai acontecer o processo de redução, ok? Então, a gente tem o oxigênio do ar reduzindo, entrando em contato com o ferro 2+, e formando o hidróxido, que ainda vai sofrer aquele processo de oxidação a ferro 3+, formando a ferrugem de ferro 3. Então, aqui a gente tem esse depósito da ferrugem. Alguns outros exemplos de corrosão que a gente observa. Então, uma é do cobre, por exemplo, que a gente observa muitas vezes um depósito de uma substância verde na sua superfície. Também é referente à sua reação com o oxigênio do ar, mas dessa vez na presença de água e CO2, para formar um carbonato básico. Então, é um carbonato que tem grupos hidróxido no meio da sua estrutura, ligados ao cobre, e esse composto é que tem aquela coloração esverdeada que a gente observa na superfície de alguns materiais feitos de cobre. Outra, a prata a gente observa que com o tempo ela escurece, e esse escurecimento é devido à formação de uma película de sulfeto de prata. E também, essa formação dessa película é proveniente da oxidação do oxigênio, da redução do oxigênio do ar, oxidação da prata em meio de ácido sulfídrico ou outros compostos sulfurados, que muitas vezes podem ser provenientes de alguns alimentos, por exemplo, ou até mesmo do ar, dependendo da região. E aí a gente vai ter ela escurecendo e formando essa película preta aí de sulfeto de prata, além de outros produtos de subprodutos. Para proteger da corrosão, a gente pode ter alguns processos de proteção. Essa proteção ela pode ser anódica e catódica. Então, primeiro a gente vai falar da proteção catódica, que é o revestimento de um metal com uma película fina de um metal que vai oxidar mais facilmente que o metal no seu interior. Então, por exemplo, quando a gente faz a galvanização, que é esse processo de formação da película protetora, com zinco, de um material de ferro, né? O zinco ele vai ser um metal de sacrifício, e no caso, o zinco é quem vai oxidar no lugar do ferro. Então, vamos supor que essa superfície ela seja danificada, certo? O ferro vai ficar em contato com o ar, podendo ser oxidado. Formando o ferro 2+, se eu tenho aquele zinco na sua proximidade, o zinco vai oxidar e esse ferro volta a reduzir. Então, além de ser uma camada de proteção para evitar o contato com o ar, caso esse ferro, por alguma razão, sofra o processo de oxidação, ele vai reagir com o zinco dessa película e vai voltar à sua forma de ferro reduzido, ferro zero, ok?
Então, aqui a gente tem os potenciais padrão de cada um deles, então a gente observa que, de fato, o potencial padrão do ferro é mais alto e, consequentemente, ele tende a reduzir frente ao zinco. O outro processo é a proteção anódica, que ele consiste na aplicação, de fato, de um potencial sobre uma película protetora quando ela se encontra em um meio muito agressivo. Então, tanques contendo ácidos, digestores que muitas vezes contêm ácidos, temperaturas elevadas, e ele serve para restaurar ou até para reforçar essas películas protetoras. Então, tu aplica essa diferença de potencial para favorecer a reação no sentido contrário, restaurando essas películas protetoras. Agora, por fim, a gente vai falar das células eletrolíticas. Abordando lá do início, uma célula eletrolítica é um dispositivo no qual uma reação não espontânea vai acontecer, né? Uma reação de oxirredução, e ela é feita de modo forçado, ok? Então, o processo é determinado de eletrólise, que é uma reação provocada pela passagem de corrente elétrica. Então, esse modo forçado é através da passagem de uma corrente elétrica. Então, para acontecer, tem que ter passagem de corrente elétrica. É por isso que, por exemplo, se a gente tentar fazer um processo de eletrólise num sólido de NaCl, esse processo ele não vai acontecer, porque a gente não consegue conduzir corrente elétrica num sólido iônico, por exemplo. Porque a gente não tem íons livres, eles estão amarrados na estrutura desse sólido. Então, para que aconteça uma eletrólise, a gente pode ter dois tipos, sendo uma através de passagem de corrente elétrica num sólido iônico fundido, ou seja, no estado líquido. Quando a gente tem um composto iônico no estado líquido, aí sim a gente permite a passagem de corrente elétrica nesse meio, já que esses íons estão livres. E aí a gente chama a reação que vai acontecer através desse sólido fundido, desse composto iônico, de eletrólise ígnea. A outra forma é através de uma solução aquosa desse sal, desse composto iônico, que também permite que a gente tenha os íons livres em solução. Então, eletrólise ígnea, reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de um composto iônico fundido no estado líquido, e eletrólise aquosa, reação química provocada pela passagem de corrente elétrica através de uma solução aquosa de eletrólito. Eletrólito é o composto de interesse, no caso, o sólido, o composto iônico. Então, vamos detalhar um pouquinho melhor sobre a eletrólise ígnea. Então, lembrando que a reação acontece a partir de um composto iônico fundido. Com isso, nesse tipo de eletrólise, só tem o cátion e o ânion desse composto como espécies disponíveis para sofrer o processo redox, ok? Então, nesse exemplo de pilha que está apresentado, onde a gente tem a eletrólise ígnea do NaCl, a gente vai observar no polo positivo dessa bateria a formação de bolhas de um gás amarelo esverdeado de cheiro irritante, e no eletrodo do polo negativo da bateria a formação de metal de cor cinza que reage violentamente com a água. Considerando isso, a gente sabe que o gás amarelo esverdeado é o Cl2, sendo formado a partir do processo de oxidação do Cl-, e o sódio ele é obtido a partir do Na+, ok? Então, da redução do mesmo. Então, a gente pode ver o processo que está acontecendo. O íon Na+, ele vai migrar para o polo negativo, ele vai ser atraído pela carga negativa e vai receber um elétron, reduzindo o átomo a sódio zero. Já no polo positivo, a gente vai ter a aproximação do cloreto pela placa que agora é positiva, e a gente vai ter a oxidação do mesmo, que ao unir dois cloretos que chegam aqui, a gente tem a produção do gás cloro Cl2. Então, as semi-reações que estão acontecendo, né? Então, 2 cloro menos, reagindo para formar Cl2 mais 2 elétrons. Para manter balanceado, a gente precisa de 2 equivalentes de sódio mais, reagindo com esses 2 elétrons,
para formar dois equivalentes de sódio zero. Reação global, 2Na+, mais 2Cl-, formando Na sólido mais o gás Cl2. Então, observando que a gente tem uma oxidação do cloreto e a gente tem uma redução do sódio. Mantém lá a relação de que no ânodo, no caso agora da célula eletrolítica, a gente tem a oxidação e no cátodo a gente tem a redução, lembrando sempre do mnemônico REDCat, então a redução ocorre no cátodo, ok? Resumindo aqui, processo que acontece no ânodo, oxidação, polo do ânodo, positivo, processo no cátodo, redução, polo do cátodo, negativo. Então, estou só associando com os valores aqui, com os polos que aparecem aqui na lateral. Agora, se a gente for comparar esses dados com o que a gente tem para as pilhas, que são as células, certo? Então, no ânodo, igualmente, acontece o processo de oxidação, só que agora a gente tem o polo negativo, o cátodo ele vai ter o processo de redução, mas o polo é positivo. Então, o que é igual da célula eletrolítica para a célula galvânica? A associação entre eletrodo e processo que acontece. Ânodo, oxidação, cátodo, redução. Então, igual para os dois, pilha e célula eletrolítica. Já o que difere? A convenção dali da carga do polo. O ânodo, ele vai ser positivo para uma célula eletrolítica, na eletrólise, quando é não espontâneo, ele é negativo numa pilha. Já o cátodo, ele é negativo na eletrólise e ele é positivo na pilha. Então, a associação eletrodo com o polo, eles são opostos, ok? Então, um resuminho aqui, a gente tem como eletrodos em ambas, pilha e célula eletrolítica, ânodo e cátodo. No ânodo acontece a oxidação, no cátodo a redução. O que difere é o polo. Na pilha, o cátodo é o polo positivo, na eletrólise ele é o polo negativo. Ânodo. Na pilha, ele é o polo negativo. Então, no espontâneo, lembra lá, ânodo, ânion negativo. Já na eletrólise, que é o não espontâneo, então ele não segue a linha ânodo, ânion negativo, ele é o polo positivo. Então, a eletrólise ela vai acontecer quando a gente tiver um gerador de energia, um gerador de corrente associado a ele. Então, nesse caso, pode ser uma pilha que vai fornecer a corrente elétrica para que o processo de eletrólise aconteça. Continuando a analisar a eletrólise ígnea do NaCl, o que a gente observa ali em nível microscópico é a reação do Na+, com 2 elétrons formando o sódio líquido, ok? Se a gente tivesse essa reação acontecendo numa pilha, ela seria no sentido contrário, porque frente à oxidação do cloro, essa redução não é favorável. Por exemplo, numa pilha, a gente teria a reação espontânea, do sódio zero indo a sódio mais, perdendo o elétron, e esse elétron sendo recebido pelo cloro gasoso, Cl2, se transformando em Cl-, ok? O potencial dessa pilha seria expresso pela diferença do eletrodo que recebe elétrons, no caso, o relativo à redução do cloro, menos o potencial do eletrodo que perde elétrons, que seria o potencial do sódio. Então, o resultado seria uma diferença de potencial de mais 4,07 volts, indicando uma reação espontânea. Se a gente analisar a eletrólise, a reação ela acontece no sentido inverso em relação ao anterior. Então, quem recebe os elétrons é o sódio e quem vai perder elétrons é o cloro. O cálculo inverte e, consequentemente, o potencial, a diferença de potencial dessa reação é menos o valor da diferença de potencial da reação na pilha. Então, resumindo, no sentido sódio-cloro gasoso indo para sódio mais Cl-, a gente tem uma reação espontânea, tratando de uma pilha.
No sentido contrário, Na+ com Cl- formando Na0, Cl2, a gente tem uma reação não espontânea, ou seja, a eletrólise tem que ser fornecida energia. Um exercício tem ali a eletrólise do cloreto de cálcio. Nessa eletrólise se obtém o cloro no ânodo e o cálcio no cátodo. Então, oxidação do Cl- a Cl2 e a redução do cálcio 2+ para cálcio 0. Então, para representar o processo de oxidação que ocorreu nessa eletrólise, escreve-se. O processo de oxidação é no ânodo e, consequentemente, vai ser a obtenção do Cl2. Então, a gente tem ali no sal Cl-, ele vai formar o Cl2 através da perda de elétrons, ou seja, o elétron como produto da reação. Portanto, a resposta dessa questão é a D. Mais um exercício. No caso, ele fala das baterias alcalinas de níquel e cádmio, ok? Se a gente faz ali o processo, o cádmio, ele vai ser oxidado a cádmio 2+, e o níquel ele vai ser reduzido para... Ele estava como níquel 3+, ele vai para níquel 2+, recebendo elétrons. Ali ele diz que as baterias elas param de funcionar quando os hidróxidos insolúveis, então os hidróxidos de cádmio e de níquel, se depositam nos eletrodos. E para que elas voltem a funcionar, deve ser fornecida energia elétrica de uma fonte externa, fazendo com que... Bom, para a gente conseguir tirar esses hidróxidos insolúveis, a gente precisa que a reação ela aconteça no sentido contrário. Então, na pilha, irá acontecer o processo espontâneo indicado, essas duas semi-reações formando os hidróxidos insolúveis. Se a gente aplica uma corrente elétrica, a gente vai favorecer o processo no sentido contrário. Então, cádmio 2+ indo para cádmio 0, consumindo esse hidróxido de cádmio, e o níquel 2+ indo para níquel 3,0, consumindo esse níquel ali, ok? Naquela pilha, no ânodo acontece a oxidação. Se nesse eletrodo a gente faz o processo contrário, ele vai passar a ter a redução da espécie. Então, por exemplo, nesse caso, o eletrodo onde acontece a oxidação, que é o ânodo, é aqui do cádmio, ok? Esse eletrodo ele não vai deixar de ser o ânodo da pilha. Quando a gente aplica um potencial, essa reação vai acontecer no sentido contrário para restaurar esse eletrodo de cádmio e consumir esse hidróxido. Portanto, vai ter a redução. Então, a resposta correta é que a reação vai ocorrer no sentido dos reagentes, ou seja, cádmio, reduzindo o ânodo. Então, vai reduzir essa espécie aqui que está depositada sobre o ânodo da pilha. Agora um pouquinho sobre a eletrólise aquosa. Ela é um pouquinho mais complexa que a eletrólise ígnea. Ela é realizada com eletrodos inertes, ou seja, que não vão participar da reação. É muito comum usar eletrodos de carbono ou de platina, que não sofrem nem o processo de oxidação, nem de redução, frente à grande maioria dos compostos utilizados na eletrólise, ok? E aqui a gente pode observar como é que seria a eletrólise de uma solução aquosa de diversos sais iônicos. Então, por exemplo, o níquel, cloreto de níquel, se a gente reage, a gente vai ter o níquel sendo formado no cátodo e o cloro sendo formado no ânodo, tendo então a redução do níquel e a oxidação do cloro. Mas a gente pode observar que para nem todas as reações a gente vai obter os produtos desejados que a gente teria numa eletrólise ígnea, por exemplo. Se a gente pega o nitrato de prata, a gente observa a formação da prata no cátodo, só que ao invés disso a gente observa esse oxigênio sendo formado no ânodo. No caso do iodeto de potássio, a gente vê hidrogênio sendo formado no cátodo. E no do sulfato de sódio, por exemplo, a gente vê hidrogênio e oxigênio sendo formados. De onde é que vêm essas espécies formadas, né? Por que a gente não consegue sódio metálico? Por que a gente não consegue uma espécie oxidada do sulfato? Então, vamos entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse meio. Tem meio aquoso, a gente tem a autoionização da água. Então, a água ela vai se dissociar em H+, e OH-, que são os íons provenientes dessa autoionização. E essas espécies podem
sofrer processos de redução e oxidação competindo com os outros íons em solução. Então, por exemplo, se eu tiver os íons H+, sofrendo uma redução preferencial, eu vou ter os íons H+, recebendo elétrons e formando hidrogênio gasoso. No ânodo, eu posso ter a oxidação do OH-. Então, eu vou ter o OH- formando oxigênio e água e liberando 4 elétrons, ou essa segunda opção ainda, que no caso é a equação coeficientes simplificados, ok? Então, vai ter uma competição entre os íons do sal de interesse e os íons provenientes da autoionização da água. Então, aqui a gente tem um esqueminha falando sobre a facilidade de descarga em eletrólise aquosa. Então, por exemplo, os íons que estão aqui para baixo do H+ e OH-, eles vão ter menor tendência que essas espécies para sofrer processo de oxidação e redução. Então, por exemplo, se eu tiver no meio aquoso íons cátions de metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, como por exemplo potássio+, sódio+, cálcio 2+, bário 2+, eles têm menos tendência que o hidrogênio para sofrer o processo de redução. Então, ao invés disso, quem vai reduzir é o hidrogênio. Já em compensação, se a gente tiver zinco, ferro 2+, cromo 3+, níquel 2+, esses ali vão sofrer preferencialmente o processo de redução. Então, se eu tiver esses íons aqui, o que eu vou formar na eletrólise aquosa é hidrogênio gasoso, H2. Se eu tiver esses cátions daqui, aí eles é que vão sofrer o processo de redução. Agora, pensando no OH-, no hidróxido. Se eu tiver esses íons aqui, ânions oxigenados e fluoreto, eles não têm força frente ao hidróxido para sofrer o processo de oxidação. Então, se eu tiver essas espécies no meio, eu vou ter o processo de oxidação do OH-. Já, se eu tiver esses ânions aqui, eles vão ter mais tendência que o hidróxido a sofrer processo de oxidação. Então, quem vai sofrer são eles. Então, ali a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de níquel. A gente observa que os cátions presentes é H+ e níquel 2+. Olhando o níquel 2+, ele vai ter mais tendência a reduzir em comparação com o hidrogênio. Então, quem vai sofrer o processo de redução no cátodo é o níquel 2+. Já os ânions presentes, a gente tem OH- e o cloreto. O cloreto também tem mais tendência que o OH- a sofrer a oxidação, então é ele que vai sofrer o processo. A equação global, no caso dessa eletrólise da solução aquosa de cloreto de níquel, vai ser cloreto de níquel indo para níquel 0 mais Cl2. Por isso que a gente observa a formação desse sólido verde aqui, que é referente ao níquel metálico. E além disso, a gente vai ter a formação do gás cloro no polo positivo. Agora, se a gente pegar a eletrólise de uma solução aquosa de nitrato de prata, a gente tem como cátion H+ e Ag+. O Ag+, ele sofre preferencialmente o processo de redução, então é ele que vai reduzir no cátodo. Já em relação ao ânion, a gente tem OH- e o ânion nitrato. O hidróxido ele sofre oxidação preferencial. Então, a gente tem que ter a autoionização da água para ter a geração do íon hidróxido, e é ele que vai sofrer o processo de oxidação, ok? Então, tem que lembrar que aqui a gente tem que considerar a dissociação da água para pensar na equação da reação global. Então, primeiro tem a autoionização da água, e depois as duas semi-reações no cátodo e no ânodo. E aí aqui temos a reação global, que é a soma deles, dessas três reações. Além da reação, claro, de dissociação do próprio eletrólito. Agora, a eletrólise de uma solução aquosa de iodeto de potássio. Entre os cátions presentes nessa situação, a gente tem o H+, como sofrendo a redução preferencial, e o ânion, o iodeto, para sofrer o processo de
é oxidação. Então, inicialmente, a gente tem a dissociação do eletrólito para ter os íons necessários, a autoionização da água, já que a gente vai ter um consumo de H+ no meio, semi-reação do cátodo, que é a redução do hidrogênio, e a semi-reação do ânodo, que é a oxidação do iodeto. Reação global, a soma dessas 4 reações, tendo o iodeto de potássio mais água reagindo para formar potássio, o cátion do potássio, hidróxido, o hidrogênio gasoso e o iodeto sólido. Por fim, tem a eletrólise de uma solução aquosa de sulfato de sódio. Observa que nesse caso, tanto o cátion quanto o ânion que vão sofrer os processos preferenciais são os provenientes da autohidrólise da água. Então, no caso de uma solução de sulfato de sódio, eles não vão em nenhum momento participar do processo de eletrólise. Por isso que ele nem é considerado aqui no processo para chegar à equação da reação global, porque eles não participam, eles estariam ali só como íons espectadores. Então, é importante a autoionização da água, gerando H+ e OH-. No cátodo, redução do hidrogênio. No ânodo, oxidação do hidróxido. E, por fim, a reação que a gente vai ter como reação global é a de decomposição da água em hidrogênio e oxigênio, ok? Aí um exercício, tem os potenciais de redução das reações de redução dos halogênios, dos gases, dos halogênios, e também fala da facilidade de descarga na eletrólise entre o OH- e o flúor-. Isso aqui quer dizer o quê? Que o OH- ele vai sofrer um processo de oxidação muito mais facilmente que o fluoreto. Analisando também os potenciais de redução apresentados, a gente observa que o flúor é o que reduz mais facilmente e, consequentemente, ele é o que tem maior dificuldade para ser oxidado, né? No caso, o fluoreto. E o iodo, ele é o que reduz com maior dificuldade entre os 4, mas o iodeto vai ser o que vai ser oxidado com mais facilidade. Com base nos dados anteriores, pode-se afirmar que o único processo possível para a obtenção do F2 a partir do NaF é... Bom, para obter o F2 a partir do NaF, a gente precisa do processo de oxidação do fluoreto. Então, vamos analisar uma a uma. Se a gente tivesse uma reação com cloro, bom, o cloro frente ao flúor, ele prefere ficar no seu estado oxidado. Então, ela não é possível essa reação. Frente ao bromo, a mesma coisa. A gente vê que o potencial de redução do flúor é bem maior. Então, ele vai tender a ficar na sua forma reduzida de fluoreto, enquanto o bromo vai preferir ficar na sua forma oxidada, e a mesma coisa acontece com o iodo, ok? Se a gente tiver uma eletrólise aquosa do NaF, ao invés do fluoreto sofrer o processo de oxidação, quem vai sofrer o processo de oxidação vai ser o íon hidróxido. Então, a única forma da gente ter a obtenção do F2 a partir do NaF é com a eletrólise ígnea do NaF, ou seja, o NaF no estado líquido, que não vai ter competição do íon fluoreto com nenhum outro íon para sofrer o processo de oxidação. Então, aqui só descrito, o flúor é o halogênio que possui maior potencial de redução, sendo o processo apresentado na primeira reação bem favorecido. Com isso, o processo contrário vai ser dificultado. O processo de obtenção do F2 é no sentido contrário ao apresentado, ou seja, bastante difícil. Considerando isso, na presença de qualquer aleto X, Cl-, Br- ou I-, será esse outro aleto que vai sofrer o processo de oxidação e formar a espécie X2. Em meio aquoso, o grupo OH- também sofre oxidação preferencial frente ao íon fluoreto, formando oxigênio gasoso. Sendo assim, a única forma de obter o F2 é a partir da eletrólise ígnea. Então, em relação ao conteúdo dessa aula, era isso. Eu espero que aproveitem. Caso tenha ficado algum conceito um pouco confuso, vocês podem me encaminhar e-mail para tirar as dúvidas necessárias, mas espero que ajude.